pessoal. Então, agora nós vamos rever a primeira lista de exercício que vocês fizeram, tá bom? Sobre expressão numérica, números desconhecidos, certo? Veja qual é a sua dúvida. Se ainda tiver, por gentileza, me procure, fale comigo, certo? Então, eu vou começar aqui, depois eu vou voltando lá para a gente poder começar a fazer os exercícios, certo? Então, olha só. Para a expressão numérica, expressões numéricas, nós vamos ter que seguir algumas ordens, certo? Algumas regrinhas. Então, a primeira regra, nós vamos falar de operações, certo? Quem que nós temos que operar primeiro? Então, sem a simbologia de parênteses, colchetes, chaves, nós vamos fazer em primeiro lugar a potência, certo? Ou a raiz quadrada, a raiz cúbica, conforme elas aparecem. Quem aparecer primeiro é o que eu vou ter que trabalhar, certo? A segunda opção que nós vamos ter é a multiplicação ou a divisão. Professora, tem que ser multiplicação e divisão? Não é ou. Então, é quem aparecer primeiro dentro da situação, certo? E em terceiro lugar, a adição ou subtração conforme elas aparecem. Se aparecer primeiro adição, eu faço primeira adição. Se me aparecer subtração, eu faço primeira subtração, certo? Muito bem, dentro dessas situações, nós temos também as simbologias. Simbologias. Quem são as simbologias? Em primeiro lugar, nós temos que resolver quem está dentro dos nossos parênteses. Depois, em segundo lugar, o que estiver dentro dos colchetes. E em terceiro lugar, o que estiver dentro da chave, certo? Nós vamos ter que seguir essas sequências, ok? Então, vamos voltar lá na primeira página. Para começarmos então a fazer a correção dos exercícios, certo? Já deixei tudo copiadinho aqui, para então começarmos a trabalhar. Então, aqui nesse exemplo, nós temos as operações, né? Só que o que enfatiza para a gente primeiro são as simbologias. Então, nós vamos primeiro fazer quem mesmo? Os parênteses. Então, nós vamos sair copiando até lá, certo? Então, vamos lá. 1 mais 5 vezes 400, mais o colchete. Adivinha quem que nós vamos fazer primeiro? 1.000 dividido por 25, que nós vamos ter, então, 40, certo? Deixa eu só trocar aqui, pessoal, para não ficar muito feio também, né? Então, 40. Menos o 32, fechamos o colchete, fechamos as chaves, pronto, parênteses, acabou. Quem que é o próximo que nós temos que operar? Os colchetes. Então, vamos até lá, ó. 5 vezes 400, mas vamos operar o 40 menos 32. E 40 menos 32, nós temos 8. Terminou o colchete, ficou a chave, certo? Então, dentro da chave, pessoal, nós temos lá mais de uma operação para fazer, né? Nós temos quem? Nós temos a multiplicação e nós temos a soma. Quem que nós temos que fazer primeiro mesmo? A multiplicação em primeiro lugar, certo? Então, a multiplicação de 5 por 400, nós vamos ter 200. Então, 200 mais 8. 200, não, né? 2.000, perdão, 2.000 mais 8, certo? E aí, nós vamos fazer essa continha aqui, ó. 200 mais 8, que está lá dentro. Então, 1 mais 2.008. E tá fora do parênteses agora. Então, 1 mais 2.008, nós vamos ter 2.009, certo? Então, sempre seguindo a ordem. Vamos para o segundo exercício. Nós temos aqui um parênteses, então é ele que nós vamos ter que resolver. E dentro desse parênteses nós temos duas operações, a divisão e a soma. Quem que nós temos que fazer primeiro? A divisão. Então vamos lá. 36 vezes 24 dividido por 6, que será 4, mais 2, fechou parênteses.
primeiro parênteses. Então, 4 mais 2, que é a única operação que nós temos, será o 6. E 36 vezes o 6, nós vamos ter 216, certo? Vamos ao terceiro exercício. Aqui nós temos parênteses e colchetes. Quem nós temos que fazer primeiro? Os parênteses, certo? Então, 20 mais 16 dividido, vamos nele, ó. 10 menos 6, nós temos o 4, mais 4 vezes o 5 e fechou, certo? Agora eu tenho o colchete e dentro desse colchete eu tenho a divisão e a multiplicação. Quem que eu faço primeiro mesmo, Pro? Quem aparecer primeiro? Quem que tá aparecendo primeiro? A divisão, certo? Então é ele que nós vamos fazer, ó. 16 dividido por 4, nós temos 4. Já posso, Pro, fazer o 4 vezes 5? Claro que pode. 4 vezes 5, 20. Fechou ele aqui. Ainda temos o colchete, então nós vamos terminar de fazer. 4 mais 20, nós temos 24. Portanto, acabou o colchete parênteses, vamos fazer a soma e nós vamos ter no final 44, certo? Bora para o próximo. Aqui nós temos parênteses, uma divisão e uma subtração. Nós vamos ter que responder primeiro? O parênteses. Então, 13 mais o 7, nós temos 20, dividido por 2, menos 1. Agora, eu tenho duas operações, a divisão e a subtração. Quem que eu tenho que fazer primeiro? Divisão. Então, 20 dividido por 2, nós vamos ter 10. E 10 menos 1, nós temos o 9, certo? Para o próximo, aqui eu tenho parênteses, colchetes e chave. Quem que eu tenho que fazer primeiro? O parênteses. Então, eu vou até o parênteses lá, ó. 8 menos 6, 2. Fechou, terminei o parênteses, fechei o colchete e a chave. Agora eu tenho somente colchete e chave. E quem eu tenho que responder primeiro? O meu colchete, que é 10 vezes o 2, que no caso será o 20. Terminei o colchete, fecho a minha chave, certo? 25 mais, eu tenho a chave para responder. E aí, no caso, eu tenho 12 mais 20, que eu terei 32. E agora eu só tenho uma soma. E essa soma, então, eu vou ter 57, certo? Vamos para o F. Agora eu tenho raiz quadrada, tenho parênteses, tenho raiz cúbica, tenho potência, mas a primeira coisa, para eu não me perder, eu vou até o meu parênteses, certo? Então, quem já sabe fazer e quer já sair fazendo tudo, posso, professora? Pode, certo? Mas aqui nós vamos no passo a passo. Isso aqui, pessoal, ó, que nós encontramos aqui dentro do nosso parênteses, é uma propriedade da potência, certo? Deixa eu só ver aqui. Aqui era uma divisão, né? Eu não coloquei divisão, eu coloquei mais aqui. Calma aí só um minutinho. Eu errei o sinal aqui. Aqui é divisão, certo? Então, eu tenho essa divisãozinha aí de 5, de 3 elevado à quinta potência, dividido por 4 elevado à 4 potência. Eu posso escrever isso aqui, eu vou colocar em rosa, tá bom? Aqui, só para você entender. Eu posso escrever isso aqui dessa maneira, ó. Certo? E quando eu tenho bases iguais, sendo dividido, ó, certo? O que que eu faço? Ao invés de ficar fazendo 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, e 3 vezes 3, 4 vezes, eu vou fazer uma subtração dos meus expoentes. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. 3 elevado à quinta potência menos 4, certo? Então, 5 menos 4, eu tenho 1. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, desta maneira, certo? 3 elevado à primeira potência, certo? Preste atenção, eu só posso usar essa propriedade se eu tiver as bases iguais, esse 3 e esse 3 aqui, certo? Somente quando isso acontecer. Se for divisão, eu subtraio os expoentes, tá bom? Então, pronto. Vamos continuar lá.
vou até o meu parênteses novamente para resolver essa situação. Então, raiz cúbica de 8 mais 4 elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo, 9 vezes a raiz de 25 será dividido por 3. Todo número que é em potência de 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado à primeira potência será 3, tá bom? Pronto, tirei todos os parênteses, agora eu posso resolver do jeito que eu quiser. Então, vamos lá. Eu tenho a potência, é ele que eu vou resolver, certo? Então, a potência não, a raiz quadrada, certo? Essa raiz, ela está com um índice aqui em 3, então eu tenho que pensar qual o número que multiplicado 3 vezes dá 8? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 será 2. Mais a minha potência. Posso resolver a potência agora? Pode, claro que pode. Você tem o 4 vezes 4, que é 16, vezes 4, que vai ser 64. Mais 9 vezes a raiz de 25, que será 25 não, né? Será 5. Opa. Que será 5 dividido por 3, certo? Olha, agora eu tenho uma expressão com adição, multiplicação e divisão, certo? Quem que apareceu em primeiro lugar que eu tenho que trabalhar é a multiplicação. Então, 2 mais 64 mais 45 dividido por 3. Agora eu tenho soma e divisão. Quem que eu tenho que fazer primeiro? A divisãozinha, né? Mais 45 dividido por 3, que no caso aqui será 15, certo? E aí nós temos a soma de todos eles, certo? Que nós temos 64 com 2, que dá 66, com mais 15, que nós temos aqui 6 e 6, 12, menos 1, nós temos 11, né? 6, 7 e 8, então nós temos aí 81 para essa expressão, certo? Muito bem. Este aqui, nós temos uma situação aqui que não dá para usar propriedade, tá, pessoal? Ó, não dá para usar propriedade porque eu estou subtraindo as bases, certo? Então, eu vou fazer conforme a nossa situação de potência. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 5 vezes 5, que dá 25, mais a raiz cúbica de 64. Qual o número que eu multiplico 3 vezes, que dá 64? O número 4, né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, 4. Dividido pela raiz cúbica de 8. Qual o número que eu multiplico 3 vezes, que vai ser igual a 8? O 2, né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Beleza. Eu tenho uma raiz ainda a ser feita, então vamos fazer essa raiz aqui. 125 menos 25, nós temos 100. Mais 4 dividido por 2, raiz de 100 é 10. Mais 4 dividido por 2. Eu tenho uma soma e uma divisão. Quem que eu faço primeiro? A divisão. Então, 10 mais 4 dividido por 2, que será 2. Portanto, 10 mais 2 será 12. Certo? E aí encerramos o primeiro exercício. O segundo exercício, nós temos aí raiz dentro de raiz. Como eu expliquei em sala de aula, nós vamos começar daqui para cá, para ficar mais fácil, certo? Da direita para a esquerda. Então, nós temos isso aqui, ó. Vamos copiar tudo, né? 20 mais 21 mais a raiz de 8, mais vamos resolver isso aqui, ó. Quem que é a raiz quadrada de 64? O 8, né? 8 vezes 8, 64. Beleza, professora? Ok. Então, vamos agora resolver isso aqui, certo? Então, eu tenho raiz de 20 com a raiz de 21, mais essa raizinha aqui, 8 mais 8, nós vamos resolver essa daqui. Deixa eu mudar a canetinha aqui, ó. 8 mais 8, 16. Opa, agora dá para resolver essa raiz de 16, certo? Então, 20, vamos colocar mais aqui, né? 21 mais, vamos resolver esse aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4.
porque 4 vezes 4 é 16. Então, bora fazer essa... Opa, vou arrumar aqui para não ficar muito torto, né? Ficar muito feio. Então, eu tenho 20 mais essa raizinha aqui. 21 mais 4, nós vamos ter quem? 25. Vamos diminuir aqui para dar para resolver, certo? Então, vamos lá. Eu tenho raiz de 20 mais o que é a raiz de 25? Nós vamos resolver isso aqui, ó. Quem que é a raiz de 25? 5, certo? E aí, estamos terminando. E aí, isso aqui vai ser igual a raiz de quem? A raiz de 20 mais 5, que é a raiz de 25. E quem que é a raiz de 25 mesmo? 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, tudo isso aqui é igual a 5, certo? Então, da esquerda para a nossa direita, nós vamos resolver essa equaçãozinha aí, quando raiz dentro de raiz, tá bom? Agora, nós vamos passar lá para os termos desconhecidos, certo? Deixa eu... Opa, antes disso, pegar aqui o exercício, tudo bem, para a gente poder ler junto, certo? Então, o exercício 3 é para a gente descobrir o número desconhecido, certo? Ele fala assim, ó, o triplo de um número, menos 6, é igual ao dobro desse número, menos 2. Qual é o número? Então, vamos ver lá. O triplo de um número, que número? Não sei. Então, nós vamos atribuir uma letra para ele, certo? O triplo de um número. Então, 3 vezes o x. Aí ele continua, menos 6. Então, menos 6. Aí ele fala, é igual ao dobro desse número. Então, ao dobro de que número mesmo? Sei lá, eu falei que esse número vale x. Então, ao dobro de x. Aí ele continua, menos 2. Qual é esse número? Certo? Então, nós vamos fazer as multiplicações e vamos resolver a equação de primeiro grau, né? Então, 3 vezes x, 3x, menos 6, 2 vezes x, 2x, menos 2. Nós caímos aonde? Numa equação de primeiro grau, certo? Lembrando o seguinte, que isso aqui, ó, tem que ser igual a isso aqui. Eu estou usando o processo de igualdade, certo? Então, muito bem, vamos lá. Eu posso fazer lá 3x, esse 2x tem que ficar juntinho do 3x, que é a equação de primeiro grau, né? Então, 2x, eu troco o sinal dele. Não tem sinal na frente, ele vale mais. Então, de mais ele passa para menos. Acabou o x. Agora, eu vou fazer com os números. Eu tenho menos 2, que está aqui, no lugarzinho dele, e o menos 6, que vai mudar o sinal. Porque ele sai daqui e vem para cá depois do sinal de igual, certo? 3x menos 2x, nós vamos ter x. E 6 menos 2, nós temos que ter 4, certo? Ah, professora, vamos conferir para ver se dá certo? Esse primeiro eu vou conferir para você, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 3x menos 6 é igual a 2x menos 2. Vamos ver quem que é esse número escondido, né? Eu falei que o x vale 4, ó. Então, 3 vezes 4 menos 6 é igual a 2 vezes 4 menos 2. 3 vezes 4 são 12, menos 6 dá 6. 2 vezes 4 são 12. Oh, 12 não, opa. 12. Estou olhando para um e respondendo outro. 2 vezes 4 são 8. Menos o 2, nós temos uma igualdade de 6, ó. Certo? Então, portanto, está correto. O meu número desconhecido é o valor de 4. Será o x da questão, certo? Então, prontinho. Esse primeiro eu fiz aqui a prova para vocês, ó. Certo? Os próximos, se vocês quiserem fazer a prova, tá bom? Vamos lá ao exercício B. Deixa eu abrir aqui de novo. O exercício B. Vamos lá. B. Sou um número inteiro. Muito bem, se ele é um número inteiro, vamos pensar, né? Ele continua. O meu dobro mais 7, então o meu dobro, quem que é o número? Eu não sei, eu sei que ele é o dobro de alguma coisa. Então, dobro x, certo? Mais 7
ele diz lá que vai ser igual a 31. Qual é o número desconhecido, então? 2x mais 7 é igual a 31, certo? X de um lado, números do outro. Então, 2x, acabou o x, então eu coloco o sinal de igual. O 31, agora é somente números. 31 está do mesmo lado, o 7 vai passar subtraindo, menos 7, certo? Então, eu tenho 2x é igual a 31 menos 7, que dá 24. E x é igual a 24, esse 2 ele passa dividindo, certo? Então, 24 dividido por 2, o número desconhecido será o número 12, certo? Vou trazer esse daqui para cá para a gente poder fazer o C aqui, ó. Então, vamos lá. O C, a metade de um número, então a metade de um número, que número? Eu sei que é metade. Então, x dividido por 2, certo? Aí ele continua. Mais 12 é igual a 30. Qual é o número? Certo? Então, muito bem. X de um lado, números do outro. Então, x pela metade, né? Mas não, calma aí. Deixa eu apagar esse maisinho aqui. Igual a 30 positivo, porque ele está no lugar dele, e o 12 vai mudar, certo? Muito bem, dentro dessa situação eu tenho x pela metade, que é igual a 30 menos 12. 30 menos 12 é 18, certo? Esse 2 aqui, eu tenho uma divisão de x por 2, né? É igual a 18. Como x é um número desconhecido e ele é uma situação que eu vou ter que deixar ele em isolamento, esse 2 ele passa multiplicando aqui, ó. Então, eu tiro ele daqui e passo ele multiplicando aqui. Então, x é igual a 18 vezes o 2, que nós vamos ter 36. E então, o meu número desconhecido será o número 36, certo? O exercício D, vamos lá, vamos voltar aqui. O D, ele fala assim, o dobro de um número, que número? Sabe Deus. Então, 2x, certo? O dobro de um número mais 10, então, mais 10, segue o que ele está falando, certo? Mais 10 é igual a 30. Aí ele pergunta lá, qual é o número, certo? Então, eu tenho 2x mais 10 igual a 30. Equação de primeiro grau. X de um lado, números do outro. Então, 2x. Eu não tenho mais x aqui. Beleza. O 30 está no lugar dele, depois do sinal de igual, e o mais 10 está fora, então, menos 10. Então, eu tenho 2x igual a 20. Esse 2 passa dividindo. 20 dividido por 2, x vai ser igual a 10. Prontinho. Certo? Então, meu número desconhecido será o 10. Eita, tirei de novo o negocinho aqui. Vamos colocar ele de volta. Agora o E. O triplo de um número, que número? Não sei. Vou usar o x então, certo? O triplo de um número desconhecido que eu vou ter que achar. Menos 25 é igual ao dobro desse número, que número? O x, né, que nós falamos. O dobro desse número mais 10. Aí ele pergunta, qual é o número? Certo? Então, vamos fazer 3 vezes x, 3x menos 25 é igual a 2 vezes x, 2x, mais 10. Aqui, pessoal, equação de primeiro grau. X de um lado, números do outro. Professora, eu não sei fazer isso ainda, então vamos lá, vou explicar de novo. Ó. X do lado direito, quem tá com x? Se ele tá fora do lugar, se ele estiver fora desse lugar aqui, eu mudo o sinal, certo? Então, ó, 3x, ele tá aqui, então ele permanece aqui. Só que eu tenho esse 2x aqui, ó. Ele tá depois do sinal de igual. Então, ele passa para cá, sendo ele negativo, certo? Quando não tem o sinal na frente, isso aqui vale mais, certo? Muito bem. Agora, eu tenho o valor de... Agora, são só os números, ó.
Então, eu tenho 10. O 10 está no lugar certo, ele está depois do sinal. Então, permanece no mesmo lugar. Só que eu tenho aqui o menos 25, ó. E ele precisa vir para cá. Então, se ele precisa vir para cá, eu mudo o sinal dele. É o famoso pular cerca. Pulei a cerca, troco o sinal, tá bom? Então, vamos fazer a continha agora. Quanto que é 3 menos 2? 1x. Ah, professora, eu preciso colocar um x? Não, não precisa. Se eu colocar só x, eu também estou dizendo que é 1, tá bom? Igual a 25 mais 10. 25 mais 10 dá quanto mesmo? 35. Então, x é igual a 35 dividido por 1. Quanto que é 35 dividido por 1? 35. Portanto, o meu número desconhecido será o 35, certo? E foi o E, né, que nós fizemos, agora nós vamos pro F, então, o últimozinho aí. Ele falou assim, o quinto de um número, o quíntuplo. Então, o quíntuplo de um número é 5 vezes o número. Que número? Sei lá. Professora, precisa ser o X? Não, não precisa. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser qualquer letra do alfabeto, certo? Então, o quíntuplo de um número mais 16, ele tá falando aqui, ó, é igual ao triplo desse número. Que número? O desconhecido, então é o x, certo? Mais 14. Quem sou eu, né? Então vamos fazer aqui, ó, 5 vezes x, 5x, mais 16 é igual a 3 vezes x, 3x, mais 14. Ai, de novo equação de primeiro grau. Sim, x de um lado, números do outro. Então, quem que é x? Ó, aqui tem que ser só o x. Então, o 5x está aqui no lugarzinho dele, não precisa trocar o sinal, ó. Mas esse aqui vai cruzar, ó. Vai cruzar, ele tá lá do outro lado. Então, se eu não tenho sinal na frente, ele vale mais. Então, ele passa para menos 3x. Aqui são só os números, ó. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 14. Então, não preciso mexer nele, vai ficar mais 14 mesmo. Mais o 16, ele vai cruzar lá, ó. Então, ele passa para menos 16, certo? E aí, nós vamos ter, então, isso aqui, ó. 5x menos 3x é igual a 14 menos 16, certo? Então, quanto que é 5 menos 3x? Nós vamos fazer lá 2x. Menos, aqui, ó, é mais, aqui é menos. Conserva o sinal do maior número, que é 16, e subtrai. Sinais diferentes, subtração. 16 menos 14, nós vamos ter 2. E aí, nós temos x é igual a menos 2. Esse 2 aqui passa dividindo, porque o x tem que ficar isolado, tá bom? Aí, nós temos menos e mais. Regra de sinal, menos com mais é menos. E 2 dividido por 2 é 1. Então, o meu número desconhecido vai ser o número menos, certo? Tá aí, pessoal, a correção dos exercícios. Ó, não sabe equação de primeiro grau que vocês aprenderam no ano passado, vai ter que estudar, tá, pessoal? Porque daqui para frente, as situações de equação de primeiro grau é o que vocês mais vão usar, certo? Então, fiquem com Deus, assistam novamente se necessário. Se tiver dúvida ainda, pergunta, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.